Oi, pessoal. Eu sou o professor Carlos Torrente, professor de matemática e raciocínio lógico. Trabalho em escolas públicas, particulares e cursinhos, preparando alunos para a prova do Enem, para as provas de concursos públicos. E eu estou corrigindo algumas atividades das provas do Enem na expectativa de ajudar aqueles alunos que têm dificuldade em matemática. Hoje eu vou trabalhar algumas questões relacionadas à geometria plana e na prova do Enem, geometria plana, você encontra muito exercício que está relacionado com triângulos. E a gente tem a falsa ideia que triângulo é apenas o teorema de Pitágoras. Mas, quando se fala de triângulo, você pode precisar do teorema de Pitágoras, mas também pode precisar de algumas informações básicas que a gente não dá muita atenção. Então vamos lá ver quais são os tipos de triângulos que eu tenho. Olha só, um triângulo é equilátero quando ele tem os três lados iguais. Nós sabemos que um triângulo equilátero ele vai ter também os três ângulos iguais. Então, se a soma de todos os ângulos de um triângulo, se a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180, eu sei que aqui vale 60 graus, aqui vale 60 graus e aqui também vale 60 graus. Então, um triângulo equilátero, além de ter os três lados com a mesma medidas, quer dizer, os três lados têm medidas iguais, os três ângulos também têm a mesma medida. Cada ângulo vale 60 graus. Quando eu falo de triângulos isósceles, eu estou falando de um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Então, esse lado tem a mesma medida desse lado. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles. É um triângulo que tem dois lados com a mesma medida, com medidas iguais. E aí, por último, com relação aos lados, eu tenho um triângulo escaleno, onde os três lados têm medidas diferentes. Então, quanto à medida dos lados, um triângulo pode ser equilátero, ele pode ser isósceles ou ele pode ser escaleno. Quanto aos ângulos, se eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Por quê? Esse ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então, eu tenho um ângulo reto e esse ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, olha só. Se eu tenho um triângulo que tem um ângulo reto, quer dizer, um ângulo igual a 90 graus, é porque eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo onde um dos ângulos, no caso aqui o ângulo A, é maior que 90 graus, esse triângulo é chamado de obtusângulo, porque esse ângulo aqui maior que 90 é um ângulo obtuso. E se eu tenho um triângulo em que todos os três ângulos são menores que 90, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, todos três são menores que 90 graus. Nesse caso aqui eu tenho um triângulo acutângulo, porque ângulo de 90 graus é chamado de ângulo agudo. Então, eu tenho aqui um triângulo acutângulo. Vamos lá fazer alguns exercícios então. Olha esse exercício aqui, ó. Simples. Prova de 2018. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, esses aqui são os remos. Esse remo aqui tem o mesmo tamanho deste. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A. Então, aqui, ó, os dois remos se encontram aqui, ó, no ponto A. E suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C.
Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo A tem a medida de 170 graus. O tipo de triângulo converte nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição E. Então, olha só, quando o remador está nessa posição, eu sei que esse ângulo vale 170 graus, isso aqui é o remo, ele tem o mesmo comprimento. Então, eu tenho um ângulo maior que 90 e 2 lados iguais. Ó, ângulo maior que 90 é chamado de quê? Obtusângulo. 2 lados iguais. O lado AB tem a mesma medida do lado AC. Isso é um triângulo isósceles. Então, esse triângulo é um triângulo obtusângulo e isósceles. Letra correta é a letra E. Ele é um triângulo obtusângulo e é um triângulo isósceles. Fácil, desde que você conheça essas informações que foram passadas. Olha aqui um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, eu tenho sempre um ângulo de 90 graus. O lado que está em frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E os outros 2 lados são os catetos. Então aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Então eu tenho catetos e hipotenusas apenas no triângulo retângulo. É um triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus. Então no caso aqui, ele é triângulo retângulo porque o ângulo A é igual a 90 graus. E aí eu tenho, baseado nessas informações, é que eu tenho as informações com relação ao Teorema de Pitágoras. Lembrando que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Se eu chamar a hipotenusa de A e os catetos de B e C, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Isso aqui é que é o Teorema de Pitágoras. Para eu calcular a hipotenusa, basta eu elevar a hipotenusa ao quadrado e somar os 2 catetos também elevado ao quadrado. Isso aqui chama-se Teorema de Pitágoras. Baseado nessas informações que foram passadas aqui, já dá para a gente fazer mais um exercíciozinho. Então, olha só. Exercício do Enem de 2019. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori quer dizer dobrar, kami quer dizer papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel com 18 centímetros por 12. Então, ela utilizou uma folha de papel de 18 centímetros por 12. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, ela pegou esse lado aqui, ó, e dobrou para cá. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, quer dizer, quando ela fez a primeira dobradura, que ela pegou daqui e virou para cá, eu quero saber qual é o comprimento do lado AE. Se você olhar aqui, isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui o ângulo de 90 graus. Esse é o ângulo reto, então o ângulo D vale 90. Então isso é um triângulo retângulo. Se daqui até aqui tem 18 e aqui ficou 12, é porque esse pedacinho aqui vale 6 centímetros.
E esse pedaço aqui é do mesmo tamanho desse. Então, esse pedacinho aqui vale 12 centímetros. O que é que eu tenho, então? Vou chamar esse AE aqui de X. Eu tenho a hipotenusa, porque a hipotenusa fica sempre em frente ao triângulo retângulo. Eu tenho a hipotenusa e 2 catetos. Um cateto vale 6, o outro cateto vale 12. Eu estou querendo saber o valor da hipotenusa. Ó, vou reproduzir o mesmo triângulo aqui embaixo. Eu peguei esse triângulo e joguei aqui. Então, esse lado vale 6, esse aqui vale 12, e isso aqui é a hipotenusa, é o que eu estou querendo, correto? Para eu calcular a hipotenusa, se eu conheço os 2 catetos, eu aplico o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos 2 catetos elevado ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 6 ao quadrado, 36. Então, 144 mais 36 é igual a 180. Então, x ao quadrado é igual a 180. Só que eu não quero x ao quadrado, eu quero apenas x. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu vou extrair a raiz quadrada de 180. 180 não é um quadrado perfeito, quer dizer, não tem raiz quadrada exata. Olha só, 180, para eu extrair a raiz quadrada dele, já que não é um quadrado perfeito, o que é um quadrado perfeito? É aquele número que tem raiz quadrada exata. Por exemplo, o 121 é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 121 é 11. 196 é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Mas o 180 não tem esse privilégio. Ele não é um quadrado perfeito. Então, vou fatorar ou decompor em fatores primos o 180. Então, 180 dividido por 2 é igual a 90. 90 dividido por 2 vai dar 45. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, 180 é o mesmo que 2 ao quadrado. Eu tenho 2 aqui 2 vezes. 3 ao quadrado, eu tenho 3 aqui 2 vezes, vezes 5. Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 é igual a 180. Ó, então, 180 é igual a quê? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vou aplicar aqui uma propriedade de radicais. Então, 2 ao quadrado é igual a quanto? 4. 3 ao quadrado é igual a 9. E 5 está aqui. Eu só posso aplicar essa propriedade quando eu tenho multiplicações. Eu estou multiplicando esse vezes este vezes este. Então, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. O 5, como não tem raiz quadrada exata, ele vai ficar dessa forma aqui mesmo. 2 vezes 3, 6. 6 raiz quadrada de 5. A resposta correta é a letra D de dado. Está aqui a resposta correta. O lado AE vale 6 raiz quadrada de 5. É isso aí, pessoal. Mais uma sequência de exercício. E aí eu espero que você venha a estudar e preparar para as provas. Caso você tenha dúvida, é só nos mandar uma mensagem que nós, na medida do possível, eu vou tentar responder e sanar a sua dúvida. No mais, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Não esqueça, matemática não tem segredo. O único segredo da matemática é estudar muito, é fazer muitas atividades. Então, procure fazer e refazer essas atividades que nós estamos trabalhando com vocês e mais algumas que você encontrar nos livros didáticos por aí. Um abraço a todos e até a próxima aula.